Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. E hoje vamos falar sobre obsessão, né, dentro da obsessão nos seus mais variados graus e matizes, e buscando novamente no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, em que ele nos traz a obsessão infantil. Então vamos analisar com muita atenção, porque é muito comum, é muito presente na vida ali das nossas crianças, muitas delas já trazerem para a encarnação determinados quadros obsessivos, né? Que vêm ali das experiências passadas. Então, o que ele nos traz? Dentre as graves perturbações de origem espiritual, a que afeta a infância apresenta-se mais constrangedora e terrivelmente dolorosa. A infância é o período de recomeço que inspira ternura, ao mesmo tempo que desperta o desejo de proteção em natural defesa da sua fragilidade. A criança, na sua atual inexperiência, proporciona alegria, ressumando encantamento e bem-estar. Então, Deus, na sua sabedoria, nos manda ali os reencarnantes, não é? Como pequeninos que por si só já inspiram afeto. Aquela fragilidade daquele serzinho tão pequenininho já vai despertando no coração dos pais ali, um sentimento de afetividade, né? Se já nascêssemos prontos, numa idade já com o corpo desenvolvido, digamos assim, se isso fosse possível, é claro que seria muito mais difícil desenvolver-se a afetividade. Porque conforme vamos cuidando daquele serzinho tão frágil que depende de nós para sobreviver, porque senão não sobrevive, né? A amorosidade vai despertando. Então é isso que ele está colocando aqui. Jesus tomou a infância como modelo de pureza, de inocência, referindo-se naturalmente ao sono momentâneo que experimenta o espírito sob o anestésico da reencarnação. É claro, né? Nós sabemos que a criança, ela traz o passado com ela, mas nesse período da infância, em que os órgãos estão ainda em desenvolvimento, portanto, a sua condição de raciocínio como espírito adulto, digamos, não é possível. Então, Jesus busca justamente essa fase da infância, desconsiderando o passado de cada espírito que reencarna, mas levando em conta a inocência, né, natural da fase infantil. Sob esse ponto de vista, trata-se de um ser com múltiplas realizações em outras investiduras carnais, que retorna para recomeçar, reparar, aprender, conquistar a vida. Como consequência, os atos reprocháveis e indignos, os dramas gerados e os crimes praticados, os valores de enobrecimento, as aquisições relevantes, prosseguem pesando na economia evolutiva do espírito, em processo de crescimento que reinicia o curso que a morte interrompeu anteriormente, mantendo, porém, a carga desses compromissos positivos e negativos. Então, é o que o Manuel Filomeno está afirmando aqui, essa carga de compromissos positivos, né? Como não? E os negativos, elas permanecem, né? E continuam pesando ali na economia evolutiva do espírito, né? Mas há esse período bastante promissor, né? Esse período da infância, em que
O processo educativo deve acontecer com muito amor, mas amor anda de mãos dadas, né, com a disciplina, com a educação. Então, tudo isso é necessário para que a criança desenvolva-se e mesmo que ela traga obsessões do passado, aquele ambiente amoroso, né, aquele ambiente amoroso fará com que ela consiga se desenvolver na infância, se estruturando para a fase em que as responsabilidades começam a pesar mais, não é? Então, adormecida a memória, na névoa carnal, não se dissipou a responsabilidade dos erros que atraem magneticamente aqueles espíritos que lhe padeceram as diatribes e as injunções desrespeitosas, igualmente equivocados, permanecendo na erraticidade inferior, mantém os desditosos propósitos do desforço, da cobrança tormentosa, envergando a indumentária moral de verdugos que se comprazem em impor as suas tenazes de perversidade, dando prosseguimento às obsessões, né? Então, equivocados esses espíritos e continuam ali no processo de vingança, de esforço, né, acabam sendo atraídos magneticamente por aqueles que, mesmo num corpinho infantil, acabam ali de alguma forma atraindo aqueles que buscam acompanhá-lo com ideias de vingança. Na infância, porque destituídos das autodefesas que a prece e a vigilância, as boas ações e o arrependimento propiciam, permanece, no entanto, o apoio dos benfeitores e guias espirituais que se submetem às leis de causa e efeito, acompanhando os processos reparadores, interferindo somente quando as circunstâncias assim o permitem, né? Então, a infância é um período em que os espíritos protetores, os pais, né? Os espíritos protetores sempre atentos, né? Porque eles não falham. Mas os pais também precisam estar nessa vigilância, né? Para ajudar o desenvolvimento desta criança. Então, porque nessa fase eles estão destituídos da autodefesas, então eles não conseguem perceber que eles estão sendo envolvidos, né? Que eles estão tendo pensamentos fixos, que eles estão sentindo um desconforto, uma irritação, uma angústia, mas que não vem deles, na verdade, é muito mais ali dos espíritos que estão insuflando esse tipo de sentimento. Então a criança não tem essa condição, não é? Mas, né, o apoio dos benfeitores e guias espirituais que se submetem às leis de causa e efeito, acompanhando os processos reparadores, interferindo somente quando as circunstâncias o permitem, porque sempre é respeitado o livre-arbítrio, né? De início, esses adversários desencarnados acompanham a criança e se apresentam espiritualmente no momento do parcial desprendimento pelo sono, fazendo-a recordar os crimes, ante o que recua para o corpo sob pesadelos terríveis, aos gritos e tremores que irão instalando as fixações doentias através das quais as futuras agressões se tornam obsessões cruéis. O que está sendo colocado aqui, né, que os adversários estão ali acompanhando essa criança. E quando ela se desprende no processo do sono, ou seja, quando ela adormece, a sua alma se liberta daquele corpinho. E ela vai para o espaço. E em contato, quantas vezes, com esses obsessores, que ficam mostrando quadros de erros cometidos por esta criança, né?
e a presença desses obsessores causa um sentimento de medo, de horror, e eles voltam, né, aos gritos, aos tremendo para o seu corpo. São chamados pesadelos e muitas vezes recorrentes que acabam judiando da criança, muitas vezes fazendo até com que ela não goste de dormir, que ela relute contra o sono, com medo de adormecer, né? Então, os processos terapêuticos, os processos terapêuticos espirituais ajudam a acalmar, ajudam a fazer com que esta criança, ao sair do corpo, não se ligue a determinados espíritos, né? Embora o cérebro infantil não registre os fatos evocados espírito a espírito, distúrbios nervosos se instalam, abalando os equipamentos delicados da usina mental, favorecendo o campo a fim de que se instalem processos de alucinação, de vampirismo, de subjugação. Né? De vampirismo é muito comum a crianças novinhas. Absolutamente, elas não têm nada no organismo delas que propiciaria determinadas sensações dentro do campo da sexualidade, né? Nós sabemos que na infância os hormônios estão adormecidos. Ele só entra em atividade lá quando se aproxima da adolescência. Então, eles estão adormecidos. Então, não se justifica determinadas crianças terem determinados gestos, determinadas propensões, né? Determinadas viciações, né? De manipulação no próprio corpo, né? Buscando ali situações. E isso não é natural, né? Isso, na verdade, quantas vezes são essas presenças nesses processos de vampirização que acabam, de alguma forma, acordando naquela criança determinados comportamentos, mas dos quais ela nem se dá conta. Então, sempre muita delicadeza, sem repreensão, porque se há uma repreensão, aí sim, aí vai gravar nas matrizes do pensamento, vai ficar lá na matriz, essa reprimenda, e aquilo já vai soar e desenvolver-se como um problema. Então, muita sutileza, muita delicadeza, desfocando a criança daquilo com muita naturalidade, para que ela entenda que é um processo natural e não se lembre de nada, né? Não fique marcado aquilo como algo que ela não deveria estar fazendo. Então, nós pais, né, ou fomos pais, enfim, precisamos estudar psicologia, né? Nós temos que saber o que convém e o que não convém, porque muitas vezes somos nós mesmos que acabamos ali trazendo tantas dificuldades para o filho. Então, aqui foi dito, né? Tanto no campo da alucinação, que são desequilíbrios, do vampirismo, nessas ações vampirizantes em que a criança fica sexualizada, e subjugação, né, em que ela se sente realmente ali, ela não sabe explicar, mas ela carrega uma tristeza, um sentimento que ela não sabe explicar, mas muitas vezes ela se pune, ela se machuca por um sentimento de culpa, ela faz coisas que ela não gostaria de fazer porque ela está sendo subjugada, né? E tudo isso desestrutura o lar. Quando a família não entende essas questões espirituais, né? Acaba se desestruturando o lar, tomando atitudes que marcarão de forma negativa ali o comportamento desta criança, o emocional desta criança, por desconhecimento, né? Nesse período ocorrem as incorporações que, além de danosas ao psiquismo infantil, também abalam a estrutura orgânica, facultando o campo à instalação de diversas enfermidades. Então, às vezes, por haver essas obsessões, acabam acontecendo incorporações,
Quantos pais, e nós no trabalho, né, vemos isso, mas quantos pais não presenciam nos seus lares, sentindo que os filhos não eram eles que estavam falando? Então, são incorporações que se dão através do psiquismo infantil, né, mas que traz danos, daí a necessidade dos tratamentos. A criança obsediada apresenta comportamento doentio, incontrolável, variando desde os estados depressivos e de inapetência aos de agressividade e violência, mordendo, golpeando, arrebentando tudo e tentando autodestruir-se. São características de obsessão, né? Que torna-se ali esse comportamento doentio, incontrolável. Então, quanta habilidade, né, para conduzir de forma a gerar ali um processo educativo, ao mesmo tempo acolhendo, porque é uma criança que precisa ali dos encaminhamentos necessários e de sentir-se amada, porque ela já é muito bombardeada pelos espíritos vingativos. Imagina então se o lar também, os familiares também se colocam contra ela. A sanha do adversário, ao invés de ser aplacada ante o sofrimento do seu antigo inimigo, mais aumenta, sentindo-se dominador na situação vexatória. É evidente que os pais e demais familiares que padecem da injunção aflitiva estão incursos na problemática que ora defrontam nos seus efeitos, convidados à reparação pessoal e ao socorro daquele que se encontra em maior envolvimento, portanto, com a dívida mais pesada. Faz-se necessária a paciência evangélica revestida de amor para com ambos os litigantes, quer dizer, tanto o filhinho encarnado quanto os espíritos, orando-se pelo perseguidor, assim como pelo perseguido, e envolvendo-os em ondas de ternura que impedem as vibrações viciosas que danificam o equilíbrio do paciente. Então, não há outra receita, porque não se afasta obsessores, né? Utopia, porque eles são atraídos pelos nossos pensamentos. Então, o que precisa é a orientação segura, o encaminhamento de obsessor e obsediado, do espírito que se vinga, do algoz e da vítima que se encontra como criança. Vítima entre aspas, porque é vítima hoje, no sentido que ela está sofrendo aquela ação, né? Mas podemos perguntar, quem é a vítima, né? Quem é vítima, na verdade? Por outro lado, os novos algozes tentam esgotar as energias daqueles que protegem as suas vítimas, irritando-os, provocando reações inesperadas e grosseiras em relação ao enfermo da alma, de modo a desanimá-los. Então, eles acabam envolvendo os familiares, né, através da criança. Então, a criança que está irritada e a criança que abriu campo porque ela tem a culpa em relação àqueles adversários, então ela se torna irritada, ela cria situações, ela desestabiliza a harmonia no lar, ela leva o casal a brigas, ela leva os irmãos a desentendimentos. Então, tudo isso culmina num desequilíbrio que atinge a família. Mas quantas vezes não é ali a presença desses obsessores se utilizando da criança, né, para alcançar não só a ela, como os adultos, e às vezes são obsessores dos adultos que se utilizam da criança, que é uma presa mais fácil, para atingir os adultos, né? Então, nesse quadro tormentoso de obsessão,
A bioenergia, quer dizer, a aplicação dos passes, desempenha uma função terapêutica relevante por envolver o doente em vibrações de bem-estar, de harmonia, que impedem as descargas magnéticas perniciosas de os alcançar. A constância que o amor oferece e a confiança em Deus geram uma psicosfera protetora, diluindo as correntes vibratórias destrutivas e, por fim, alcançando os antagonismos espirituais que terminam rendendo-se à compaixão e à misericórdia. Concomitantemente, o diálogo com os perseguidores nas reuniões especializadas proporciona-lhes esclarecimentos libertadores e contribuição valiosa para que recobrem a paz que lhes falta, né? Então, a importância desse amor, né, de oferecermos, emanarmos este amor, emanarmos confiança, que vem de Deus. Então, é a confiança que nós temos que ter em Deus, né? E isso nós vamos emanar para aquelas crianças que estão junto a nós e vamos ali então construir uma atmosfera protetora que vai diluindo as correntes vibratórias destrutivas. Entendamos bem como esse mecanismo se dá. Diante da criança enferma, apresentando variadas patologias, deve-se pensar na lei do retorno, sem dúvida, que nela imprime os quesitos genéticos propiciadores da reparação dos erros cometidos. Então, sem dúvida nenhuma, que todo o processo terapêutico, né, o trabalho espiritual, que busca esclarecer os perseguidores, né, nas reuniões especializadas, no ambiente adequado, nos centros espíritas sérios que desenvolvem o trabalho com seriedade e amor, é claro que isso ajuda muito na desobsessão dessas crianças, né? Porque atinge-se ali a mente, né? O espírito obsessor, o espírito vingativo, ao mesmo tempo que a criança vai se fortalecendo através do recebimento da bioenergia, que são aqueles fluidos salutares que lhes são endereçados ali na aplicação dos passes. Então, tudo isso vai acalmando e diminuindo essa atuação tão grande. Diante da criança enferma, apresentando variadas patologias, deve-se pensar na lei do retorno. Sem dúvida que nela imprime os quesitos genéticos propiciadores da reparação dos erros cometidos, mas também a presença dos espíritos em dificuldades morais, insistindo nos propósitos de darem curso às obsessões de longo prazo e de consequências imprevisíveis. Então, é claro que diante dessa criança, devemos pensar que existe a lei de retorno, né? Não resta dúvida. Existe ali aquela situação toda dos erros a serem reparados, dos ajustes a serem buscados, não é? O que é um ajuste? Aquilo que está desajustado. Então, o espírito em desajuste, ele encarna para se reequilibrar. Então, faz parte das suas lutas, mas sem dúvida nenhuma, né? É preciso que haja todos esses cuidados para que se atinja também aos obsessores. Vigilância e amor, disciplina e bondade devem constituir, entre outras diretrizes, a convivência com a infância, as melhores terapêuticas de socorro espiritual e moral. Então, repetindo aqui os itens que ele cita como imprescindíveis. Vigilância e amor. Então, são os cuidados e o amor presente,
né? Disciplina sim, mas com bondade. Então nós não podemos nos esquecer disso. A dose certa nesse processo de educativo. Com a função do renascimento carnal, não é como a função do renascimento carnal não é o de sofrimento, mas de educação e de renovação moral. Todos aqueles que se encontram endividados perante os divinos códigos recebem equipamentos espirituais para a reparação e a autoiluminação. Isso é muito importante e finaliza aqui o estudo da obsessão infantil, das obsessões infantis, mas frisando aqui neste final que a encarnação, o retorno ao corpo de carne não é castigo, né? Não existe ali o objetivo do sofrimento. O que existe é a oportunidade do processo de educação, do processo de renovação moral. E o papel dos pais ou daqueles que estão no lugar de pais é de suma importância, porque a criança, enquanto criança, ela precisa do direcionamento, assim como encaminhamos nossos filhos para os hábitos higiênicos, os hábitos saudáveis, a necessidade da alimentação adequada, a necessidade da frequência à escola e, como não, a necessidade da frequência na religião que professamos. Mas é importante que esse hábito se adquira desde a infância, né? Porque é o ponto em que, além das orientações no lar, né, a evangelização das casas espíritas auxiliam a criança nesse processo de interiorização dos valores morais. Então, mas é preciso que aquilo que se ensina na evangelização infantil, infanto-juvenil, na verdade, né, para as crianças, para os jovens, o que a criança aprende lá, ela precisa, chegando em casa, já no caminho com os pais, constatarem que o que ela aprende é uma realidade. Não pode ser uma fantasia, colocando ali na evangelização uma utopia que não acontece nos lares. Isso vai trazer um desconforto muito grande para essa criança. Então é importante que os pais entendam que a vida exige de nós a cota de sacrifício, que é o controle das nossas emoções, é o controle da nossa raiva, é o esforço, o devotamento que temos que fazer para tratar nossos filhos com muito amor. Então, tudo isso exige de nós, que estamos às vezes com a cabeça ali em um determinado problema e nos esquecemos da nossa missão primeira, que é a família, né? Então, prestemos muita atenção, peçamos a Deus, peçamos a Jesus que nos auxilie a compreendermos a bendita oportunidade do retorno ao campo da carne e, acima de tudo, a bendita oportunidade da construção de uma família e o que isso representa para cada um de nós. Que Deus, na sua infinita bondade, nos auxilie, nos oriente, nos inspire. Que fiquemos em paz.